Controle o que está ao seu alcance. O estoicismo nos ensina que a vida é dividida entre o que podemos controlar e o que está além do nosso controle. Muitas vezes, gastamos energia demais preocupando-nos com coisas que não dependem de nós, como a opinião dos outros, o trânsito ou o clima. Essa preocupação excessiva só nos desvia do que realmente importa, nossas ações, pensamentos e atitudes. Os estoicos acreditam que a chave para uma vida tranquila e produtiva está em focar apenas no que está ao nosso alcance. Quando nos concentramos no que não podemos mudar, como o comportamento alheio ou eventos externos, perdemos tempo e energia que poderiam ser direcionados para o nosso crescimento pessoal. Filosofia estoica nos convida a refletir sobre o que realmente importa e a assumir o controle daquilo que está em nossas mãos. Focar em você significa direcionar sua atenção para o que está sob seu domínio. Por exemplo, você não pode controlar se alguém vai gostar de você, mas pode escolher ser gentil e autêntico. Essa mudança de perspectiva libera uma energia mental enorme, permitindo que você se concentre no seu crescimento pessoal. Quando entendemos que não temos poder sobre as ações ou pensamentos dos outros, mas apenas sobre os nossos, passamos a viver com mais clareza e propósito. Isso não significa ignorar o mundo ao nosso redor, mas sim escolher onde colocar nosso foco e energia. Ao fazer isso, evitamos a frustração de tentar mudar o que é imutável e nos dedicamos ao que realmente podemos transformar, nós mesmos. Quando entendemos que só podemos controlar nossas próprias escolhas, passamos a viver com mais intencionalidade. Em vez de reagir impulsivamente às circunstâncias externas, agimos com clareza e propósito. Isso não só reduz a ansiedade, mas também nos torna mais resilientes diante dos desafios. A ideia de que somos responsáveis apenas por nossas ações e reações é libertadora. Ela nos tira o peso de tentar controlar o incontrolável e nos coloca no comando da nossa própria vida. Por exemplo, se algo dá errado no trabalho, em vez de culpar os colegas ou as condições externas, podemos nos perguntar: o que eu posso aprender com isso? Como posso melhorar da próxima vez? Essa mentalidade nos ajuda a crescer e a enfrentar os obstáculos com mais confiança. O autodesenvolvimento começa quando assumimos a responsabilidade por nossas vidas. Em vez de culpar os outros ou as circunstâncias, os estoicos nos encorajam a olhar para dentro e perguntar: o que eu posso fazer diferente? Essa é a essência de focar em você. Quando paramos de buscar culpados e passamos a agir de acordo com nossos valores e objetivos, damos um passo importante em direção ao nosso crescimento. O estoicismo nos lembra que, embora não possamos controlar tudo ao nosso redor, sempre podemos controlar como respondemos às situações. Essa é a verdadeira liberdade, saber que, independentemente do que aconteça, temos o poder de escolher quem queremos ser e como queremos viver. Focar em você é, portanto, assumir o controle da sua própria jornada e direcionar sua energia para o que realmente importa. Pratique a aceitação do que não pode ser mudado. Uma das lições mais transformadoras que o estoicismo nos oferece é a prática da aceitação daquilo que não pode ser mudado. Essa ideia, longe de ser um convite à passividade ou ao conformismo, é um chamado à sabedoria de discernir entre o que está dentro e o que está fora do nosso controle. Ao reconhecer que existem aspectos da vida que simplesmente não dependem de nós, nos libertamos de uma carga emocional desnecessária e passamos a direcionar nossa energia para o que realmente importa. A aceitação, nesse sentido, não é uma resignação diante das circunstâncias, mas uma forma de encontrar paz interior e clareza para agir de maneira mais eficaz. Um exemplo prático dessa filosofia pode ser observado em situações cotidianas, como perder um voo importante. É natural sentir frustração ou irritação diante de um imprevisto como esse, mas os estoicos nos lembram que essas emoções, por mais válidas que sejam, não alteram a realidade dos fatos.
Em vez de gastar energia remoendo o que poderia ter sido feito de diferente, a abordagem estoica sugere que aceitemos a situação como ela é e busquemos a melhor forma de agir a partir dali. Talvez aquele momento de espera no aeroporto possa ser uma oportunidade para descansar, refletir ou até mesmo replanejar algo que estava pendente. A aceitação, portanto, nos permite transformar um contratempo em uma chance de crescimento ou de reorganização. Além disso, a prática da aceitação nos ajuda a lidar com as adversidades de uma maneira mais equilibrada e construtiva. Em vez de encarar os problemas como injustiças ou obstáculos intransponíveis, passamos a vê-los como parte natural da jornada da vida. Marco Aurélio, um dos maiores expoentes do estoicismo, resumiu essa ideia de forma brilhante ao afirmar: "O obstáculo é o caminho." Essa frase nos convida a entender que os desafios não são apenas inevitáveis, mas também essenciais para o nosso desenvolvimento pessoal. Cada dificuldade enfrentada é uma oportunidade de aprender, de nos fortalecer e de aprimorar nossa resiliência. Quando abraçamos essa perspectiva, passamos a encarar os problemas não como inimigos, mas como mestres que nos ensinam valiosas lições. A aceitação também nos permite cultivar uma mentalidade mais serena e focada. Em um mundo repleto de incertezas e imprevistos, a capacidade de manter a calma e a clareza diante das adversidades é uma das maiores virtudes que podemos desenvolver. Ao parar de lutar contra o que não podemos mudar, economizamos uma energia preciosa que pode ser direcionada para áreas mais produtivas da nossa vida, como nossos relacionamentos, nosso crescimento pessoal e nosso bem-estar emocional. A prática da aceitação nos ensina a viver com mais leveza, a encontrar significado mesmo nas situações mais desafiadoras e a focar no que realmente está ao nosso alcance: nossas ações, nossas escolhas e nossa atitude diante da vida. Em última análise, a aceitação é um convite a viver de maneira mais autêntica e consciente. Ela nos ajuda a abandonar a ilusão de que podemos controlar tudo ao nosso redor e nos permite abraçar a vida tal como ela é, com seus altos e baixos, suas alegrias e suas dificuldades. Quando praticamos a aceitação, descobrimos que a verdadeira liberdade não está em mudar o mundo externo, mas em transformar a maneira como nos relacionamos com ele. E é nessa transformação interna que encontramos a serenidade, a força e a sabedoria para enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresente. Cultive a virtude e a integridade. Para os estoicos, a verdadeira felicidade está intrinsecamente ligada à prática da virtude, que é vista como o bem supremo e o caminho para uma vida plena e significativa. Isso implica agir com sabedoria, coragem, justiça e autocontrole, independentemente das circunstâncias externas que possam surgir. Focar em si mesmo, nesse contexto, significa priorizar o desenvolvimento do caráter acima de qualquer conquista material ou reconhecimento externo. A virtude, segundo os estoicos, não é um destino final, mas uma jornada contínua de autoconhecimento e aprimoramento moral. É uma escolha consciente de agir de acordo com princípios éticos, mesmo quando isso exige sacrifício ou enfrentamento de desafios. Ao adotar essa postura, você se torna menos dependente das opiniões alheias e mais conectado com sua própria consciência, o que resulta em uma sensação profunda de liberdade e autenticidade. A virtude, portanto, não é apenas um conceito filosófico, mas um guia prático para a vida cotidiana, ajudando-nos a tomar decisões alinhadas com nossos valores mais profundos. A virtude não é algo que se conquista de forma definitiva, mas sim uma prática constante que requer atenção e esforços diários. Significa escolher fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está observando ou quando a situação parece justificar atitudes menos éticas. Por exemplo, ser honesto em uma situação em que mentir poderia trazer benefícios imediatos, ou ajudar alguém sem esperar reconhecimento ou recompensa,
são ações que refletem a integridade do caráter. Essas pequenas escolhas, aparentemente insignificantes, têm um impacto profundo na construção de quem somos. Cada decisão tomada com base na virtude reforça nossa identidade moral e nos aproxima da melhor versão de nós mesmos. Além disso, ao agir com virtude, criamos um padrão de comportamento que inspira confiança e respeito nas pessoas ao nosso redor, fortalecendo nossos relacionamentos e contribuindo para um ambiente mais harmonioso e justo. A virtude, portanto, não é apenas um ideal abstrato, mas uma força transformadora que molda tanto o indivíduo quanto a sociedade. Ao cultivar a virtude, nos tornamos mais alinhados com nossos valores internos, o que gera uma sensação de paz e integridade. Esse alinhamento é essencial para o autodesenvolvimento, pois elimina o conflito entre o que pensamos, falamos e fazemos. Quando nossas ações estão em harmonia com nossos princípios, experimentamos uma coerência interna que nos permite viver de maneira autêntica e livre de arrependimentos. Essa coerência é um dos pilares da felicidade estoica, pois nos liberta da necessidade de buscar validação externa ou de nos compararmos com os outros. Em vez disso, passamos a nos concentrar no que realmente importa, o crescimento pessoal e a contribuição para o bem comum. A virtude, nesse sentido, não é apenas um meio de alcançar a felicidade, mas a própria essência de uma vida bem vivida. Como Sêneca afirmou, a maior riqueza é viver contente com pouco. Essa ideia nos lembra que a verdadeira felicidade não depende de bens materiais ou circunstâncias externas, mas da qualidade do nosso caráter e da forma como escolhemos viver. Focar em si mesmo, portanto, não se resume a alcançar metas externas, como sucesso profissional ou reconhecimento social, mas sim a se tornar a melhor versão de si mesmo. Isso envolve um compromisso constante com a virtude e a integridade, mesmo diante das adversidades e tentações do mundo moderno. Quando priorizamos a virtude, descobrimos que a verdadeira felicidade vem de dentro, independentemente das condições externas. Essa perspectiva nos permite enfrentar os desafios da vida com resiliência e serenidade, sabendo que nossa paz interior não depende de fatores que estão além do nosso controle. Além disso, ao cultivar a virtude, nos tornamos exemplos para os outros, inspirando aqueles ao nosso redor a também buscarem uma vida mais ética e significativa. Dessa forma, o foco em si mesmo não é um ato de egoísmo, mas uma contribuição para o bem-estar coletivo, pois uma sociedade composta por indivíduos virtuosos é mais justa, solidária e harmoniosa. Desenvolva a resiliência emocional. O estoicismo nos ensina que as emoções não são inimigas, mas precisam ser gerenciadas com sabedoria para que não nos dominem ou nos levem a tomar decisões impulsivas. Muitas vezes, reagimos de forma automática a situações desafiadoras, permitindo que sentimentos como raiva, tristeza ou medo tomem conta de nossas ações. Focar em si mesmo nesse contexto significa desenvolver a capacidade de responder de maneira consciente e equilibrada, em vez de simplesmente reagir de forma impulsiva. Isso envolve um processo de autoconhecimento e autocontrole, no qual aprendemos a observar nossas emoções sem nos deixar levar por elas. Ao praticar essa habilidade, passamos a agir com mais clareza e propósito, mesmo em situações que inicialmente parecem avassaladoras. A resiliência emocional, portanto, não é a ausência de emoções, mas a capacidade de lidar com elas de forma construtiva, transformando desafios em oportunidades de crescimento pessoal. Uma das práticas estoicas mais úteis para desenvolver a resiliência emocional é a visualização negativa, que consiste em imaginar os piores cenários possíveis em relação a uma situação ou decisão. À primeira vista, essa técnica pode parecer pessimista, mas seu propósito é profundamente prático e libertador.
Ao visualizar os piores desfechos, nos preparamos emocionalmente para lidar com adversidades, reduzindo o impacto negativo que elas podem ter sobre nós. Quando nos preparamos para o pior, ficamos menos abalados quando algo dá errado, pois já havíamos considerado essa possibilidade e nos planejado para enfrentá-la. Essa prática não apenas nos ajuda a lidar melhor com as dificuldades, mas também nos permite valorizar mais o que temos no presente, cultivando um senso de gratidão e contentamento. A visualização negativa, portanto, é uma ferramenta poderosa para fortalecer a resiliência emocional e enfrentar a vida com mais serenidade e confiança. Outra ferramenta essencial para desenvolver a resiliência emocional é a pausa reflexiva, uma prática que os estoicos recomendavam para evitar reações impulsivas e desalinhadas com nossos valores. Antes de reagir a uma situação desafiadora, é importante fazer uma pausa para refletir sobre algumas questões fundamentais. Isso está sob meu controle? Como posso agir de maneira alinhada com meus princípios e valores? Essa simples prática nos ajuda a manter a calma e a clareza, mesmo em momentos de tensão ou conflito. Ao nos permitir um momento de reflexão, ganhamos a oportunidade de escolher a melhor resposta, em vez de sermos dominados por emoções passageiras. A pausa reflexiva também nos ajuda a desenvolver a autoconsciência, permitindo que identifiquemos padrões de comportamento que podem estar nos prejudicando. Com o tempo, essa prática se torna um hábito, fortalecendo nossa capacidade de lidar com as adversidades de forma equilibrada e assertiva. Desenvolver resiliência emocional não significa suprimir ou ignorar as emoções, mas sim entendê-las e canalizá-las de maneira produtiva. As emoções são uma parte natural da experiência humana e tentar eliminá-las completamente seria não apenas impossível, mas também contraproducente. Em vez disso, o estoicismo nos convida a observar nossas emoções com curiosidade e compaixão, reconhecendo que elas são respostas a estímulos externos e internos. Quando focamos em nós mesmos, aprendemos a navegar pelos altos e baixos da vida com equilíbrio e sabedoria, sem nos deixar dominar por sentimentos negativos. Essa habilidade nos permite enfrentar os desafios com mais confiança e serenidade, sabendo que temos as ferramentas necessárias para lidar com qualquer situação que a vida nos apresente. Ao cultivar a resiliência emocional, nos tornamos mais capazes de viver de acordo com nossos valores e de contribuir positivamente para o mundo ao nosso redor. Viva o presente. Um dos pilares fundamentais do estoicismo é a ideia de que o passado já se foi e o futuro é incerto, restando-nos apenas o momento presente como a única realidade tangível. Focar em si mesmo nesse sentido significa estar plenamente consciente do aqui e agora, sem se perder em arrependimentos pelo que já passou ou em ansiedades pelo que ainda está por vir. O presente é o único espaço onde podemos agir, tomar decisões e influenciar o curso de nossas vidas. Quando nos concentramos no agora, nos libertamos das amarras do tempo e passamos a viver de maneira mais autêntica e intencional. Essa prática não apenas nos ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, mas também nos permite aproveitar cada momento com mais profundidade e significado. Ao abraçar o presente, descobrimos que a verdadeira felicidade não está em alcançar um futuro idealizado, mas em viver plenamente o que está ao nosso alcance no momento atual. Muitas vezes, nossa mente fica presa em pensamentos sobre o que já aconteceu ou o que pode acontecer, o que nos impede de viver plenamente o presente. Esses padrões de pensamento, embora naturais, podem nos distrair do que realmente importa, o agora. Os estoicos nos lembram que o passado é imutável e o futuro é incerto, e que a única coisa que realmente temos é o momento presente. É nele que podemos agir, tomar decisões e fazer a diferença em nossas vidas e na vida dos outros. Quando nos concentramos no presente, passamos a valorizar mais as experiências que estamos vivendo, sejam elas grandes ou pequenas.
Essa mudança de perspectiva nos ajuda a enfrentar os desafios com mais serenidade e a apreciar as oportunidades que surgem no caminho. Ao viver o presente, nos tornamos mais conscientes de nossas escolhas e mais gratos pelas bênçãos que já temos. Praticar a atenção plena, ou mindfulness, é uma maneira eficaz de treinar a habilidade de viver o presente. Essa prática envolve estar totalmente consciente do momento atual, observando os detalhes e sensações sem julgamentos ou distrações. Por exemplo, ao realizar uma tarefa simples como tomar um café, tente estar totalmente presente, prestando atenção no aroma, no sabor e na temperatura da bebida. Essa prática nos ajuda a cultivar uma mente mais focada e serena, reduzindo a tendência de divagar para o passado ou para o futuro. A atenção plena também nos permite conectar mais profundamente com nós mesmos e com o mundo ao nosso redor, enriquecendo nossa experiência de vida. Ao incorporar essa prática em nossa rotina, passamos a viver com mais intencionalidade e gratidão, transformando até mesmo os momentos mais simples em oportunidades de crescimento e autoconhecimento. Quando vivemos o presente, passamos a valorizar mais as pequenas coisas da vida, que muitas vezes passam despercebidas em meio à correria do dia a dia. Como Epicteto disse, não espere que as coisas aconteçam como você deseja, deseje que elas aconteçam como acontecem e você será feliz. Essa frase resume a essência do estoicismo e a importância de abraçar o presente tal como ele é, sem resistência ou frustração. Focar em si mesmo é, acima de tudo, aprender a apreciar o agora, reconhecendo que a verdadeira felicidade não está em controlar o futuro, mas em aceitar e valorizar o momento presente. Ao adotar essa mentalidade, passamos a viver com mais leveza e gratidão, encontrando beleza e significado até nas situações mais simples. O presente, afinal, é o único momento que realmente temos, e é nele que podemos construir uma vida plena e significativa. Aprenda com os desafios. Os estoicos acreditam que os desafios são oportunidades disfarçadas, oferecendo lições valiosas que podem nos transformar e fortalecer. Em vez de enxergar as dificuldades como algo negativo ou injusto, eles nos encorajam a encará-las como parte essencial da jornada da vida. Focar em si mesmo, nesse contexto, significa extrair aprendizado de cada experiência, seja ela positiva ou negativa. Cada desafio que enfrentamos carrega consigo uma oportunidade de crescimento, desde que estejamos dispostos a refletir sobre o que ele nos ensina. Por exemplo, uma falha profissional pode ser vista como um fracasso ou como uma chance de identificar pontos de melhoria e desenvolver novas habilidades. Ao adotar essa mentalidade, passamos a ver os obstáculos não como barreiras intransponíveis, mas como degraus que nos levam a uma versão melhor de nós mesmos. Essa abordagem nos permite enfrentar a vida com mais resiliência e confiança, sabendo que cada dificuldade é uma oportunidade de aprendizado e evolução. Por exemplo, se você enfrenta uma crítica em vez de reagir com defesa ou mágoa, pode usar essa situação como uma oportunidade de reflexão. Pergunte-se: o que posso aprender com isso? Mesmo que a crítica pareça injusta ou exagerada, ela pode revelar insights valiosos sobre como os outros nos percebem ou sobre aspectos que podemos aprimorar. Às vezes, uma crítica mal intencionada pode conter um grão de verdade que nos ajuda a crescer. Outras vezes, ela pode nos ensinar a lidar melhor com opiniões alheias, desenvolvendo a capacidade de filtrar o que é útil e descartar o que não serve. Ao adotar essa postura, transformamos uma situação potencialmente negativa em uma fonte de aprendizado e autoconhecimento. Essa prática não apenas nos ajuda a lidar melhor com as críticas, mas também fortalece nossa capacidade de enfrentar outros tipos de desafios, tornando-nos mais resilientes e adaptáveis. Marco Aurélio, um dos maiores expoentes do estoicismo, dizia: "O que não nos derruba nos fortalece." Essa frase resume a essência da mentalidade estoica diante dos desafios.
Em vez de ver os problemas como algo a ser evitado a todo custo, os estoicos nos encorajam a encará-los como parte natural e inevitável da vida. Cada dificuldade que enfrentamos é uma oportunidade de testar nossa força, nossa paciência e nossa capacidade de adaptação. Quando adotamos essa perspectiva, passamos a ver os desafios não como inimigos, mas como aliados que nos ajudam a crescer e a nos tornar mais sábios. Essa mentalidade nos permite enfrentar as adversidades com mais serenidade e confiança, sabendo que, independentemente do resultado, sairemos mais fortes e preparados para o que está por vir. Ao abraçar os desafios como oportunidades de crescimento, transformamos a maneira como encaramos a vida e nos tornamos mais capazes de lidar com qualquer situação. Focar em si mesmo, portanto, é transformar os obstáculos em degraus para o autodesenvolvimento. Cada dificuldade superada nos torna mais sábios, fortes e preparados para enfrentar os desafios futuros. Quando aprendemos a extrair lições das experiências difíceis, passamos a ver a vida como um campo de aprendizado contínuo, onde cada situação, por mais desafiadora que seja, contribui para o nosso crescimento pessoal. Essa abordagem nos permite enfrentar os problemas com mais equilíbrio e resiliência, sabendo que cada desafio é uma oportunidade de evoluir. Além disso, ao superar obstáculos, desenvolvemos uma sensação de realização e confiança que nos motiva a continuar progredindo. Focar em si mesmo, nesse sentido, não é apenas sobre superar dificuldades, mas sobre transformá-las em ferramentas para construir uma vida mais significativa e alinhada com nossos valores. Ao adotar essa mentalidade, passamos a ver os desafios, não como algo a ser temido, mas como parte essencial da jornada rumo à melhor versão de nós mesmos. Cultive a gratidão e a simplicidade. Por fim, o estoicismo nos ensina a valorizar o que já temos, em vez de nos perdermos na busca incessante por mais posses, status ou conquistas. Em um mundo que constantemente nos incentiva a desejar sempre mais, focar em si mesmo significa praticar a gratidão e buscar a simplicidade como formas de encontrar contentamento e paz interior. A gratidão nos ajuda a reconhecer as bênçãos que muitas vezes passam despercebidas em meio à correria do dia a dia, como ter saúde, um teto sobre a cabeça, comida na mesa ou pessoas que nos amam e nos apoiam. Quando cultivamos a gratidão, passamos a viver com mais consciência do presente e menos ansiedade em relação ao futuro. Essa prática nos permite apreciar as pequenas coisas que dão significado à vida, transformando nossa perspectiva e nos ajudando a enfrentar os desafios com mais equilíbrio e serenidade. A simplicidade, por sua vez, nos liberta da necessidade constante de acumular bens materiais ou buscar aprovação externa, permitindo que nos concentremos no que realmente importa, nosso crescimento pessoal e bem-estar interior. A gratidão nos convida a olhar para o que já possuímos com um senso de apreço e reconhecimento. Em vez de nos concentrarmos naquilo que nos falta, a gratidão nos convida a valorizar o que já temos, como a saúde, os laços afetivos que nutrimos e as pequenas felicidades que permeiam o nosso dia a dia. Essa prática não apenas nos ajuda a desenvolver uma mentalidade mais positiva, mas também nos fortalece emocionalmente, permitindo que enfrentemos as adversidades com mais resiliência. Quando paramos para refletir sobre as coisas boas que já temos, percebemos que muitas das nossas preocupações são baseadas em desejos desnecessários ou expectativas irreais. A gratidão, portanto, nos ajuda a encontrar satisfação no presente, sem depender de conquistas futuras ou bens materiais. A simplicidade, por outro lado, nos desafia a questionar o que realmente precisamos para ser felizes. Em uma sociedade que valoriza o consumo e o acúmulo, viver de forma simples pode parecer contra-intuitivo, mas é justamente essa prática que nos liberta das amarras do materialismo. Como Sêneca ensinou, a verdadeira riqueza não está em ter mais, mas em desejar menos. Ao reduzir nossas necessidades e focar no essencial, descobrimos que a felicidade não depende de posses ou status,
mas de uma vida alinhada com nossos valores e propósitos. A simplicidade nos permite desfrutar de uma existência mais leve, onde o foco está nas experiências, nos relacionamentos e no autoconhecimento, em vez de na busca por bens externos. Quando unimos gratidão e simplicidade, encontramos um caminho poderoso para viver com mais propósito e serenidade. A gratidão nos ajuda a apreciar o que já temos, enquanto a simplicidade nos ensina a priorizar o que realmente importa. Juntas, essas práticas nos permitem enfrentar os altos e baixos da vida com mais equilíbrio, sabendo que a verdadeira felicidade não está no acúmulo de bens ou conquistas, mas na capacidade de viver com contentamento e autenticidade. Ao cultivar essas virtudes, descobrimos que a riqueza mais valiosa está nas coisas simples. Um momento de conexão com alguém querido, a beleza de um pôr do sol ou a paz de uma mente tranquila. Essa mentalidade nos permite viver de forma mais plena, focando no que realmente contribui para o nosso bem-estar e crescimento interior. Se este conteúdo ressoou com você e trouxe insights sobre como o estoicismo pode guiar sua jornada de autodesenvolvimento, lembre-se de que a verdadeira transformação começa com pequenos passos diários. Focar em si mesmo, praticar a gratidão, buscar a simplicidade, são caminhos poderosos para uma vida mais equilibrada e significativa. Caso este vídeo contribuiu de alguma forma para a sua reflexão, deixe seu like e compartilhe com aqueles que também podem se beneficiar dessas ideias. E se ainda não é inscrito, junte-se a nós no canal para continuarmos explorando os princípios que nos ajudam a viver com mais propósito e serenidade.